Esquecer é normal, mas e quando essa falha na memória é sinal de Alzheimer? No quadro Fevereiro Roxo Laranja, nós vamos falar hoje sobre essa doença, que começa a apresentar sintomas 20 anos antes de ser diagnosticada. O Alzheimer é um distúrbio cerebral irreversível e progressivo que afeta a memória e as habilidades de pensamento. Em alguns casos, a capacidade de realizar as tarefas consideradas simples. A doença acomete principalmente pessoas com mais de 60 anos, mas pode ocorrer em pessoas mais jovens. Há 3 estágios comuns da doença: o inicial, o intermediário e o avançado. O que acontece é a deposição de uma proteína chamada beta-amiloide. É uma proteína que é inflamatória, que vai desenvolvendo e reduzindo a quantidade de células no cérebro. Então ela vai depositando ali, a pessoa vai evoluindo e vai perdendo a sua capacidade cognitiva. O que é a cognição? É a capacidade de pensamento, e um pensamento mais elaborado. Então esse é um processo que a gente tem do envelhecimento cerebral, mas que ele se torna mais agressivo nas pessoas portadoras de Alzheimer. Ela tem várias fases, né? Ela tem um processo inicial mais lento, e aí, em um determinado momento, por esse processo inflamatório cerebral, vamos chamar assim, ela evolui mais rápido, permitindo com que a pessoa decresça a sua capacidade cognitiva. Ainda não está bem estabelecida uma causa específica para o aparecimento da doença de Alzheimer. Porém, o que se sabe é que existem inúmeros fatores de risco que podem contribuir para o seu aparecimento. O que causa é essa deposição dessa proteína, né? E a morte dos seus neurônios. Agora, o que pode fazer para prevenir, né? O que pode piorar? É a mesma coisa das demais situações que levam ao nosso envelhecimento mais rápido ou não. Por exemplo, a alimentação rica em gordura, sal, que vai causar mais possibilidades de AVC, mais outras possibilidades de cânceres. Então, uma alimentação ruim vai acelerar esse processo. Uma alimentação mais saudável, baseada em frutas, verduras, carnes, ela vai causar uma proteção, vamos dizer assim, né? O fato também da pessoa estudar, continuar lendo, continuar tendo convivência com as outras pessoas e que ela gosta, com os filhos, netos, a convivência familiar, mantém o idoso, resgata ele para um processo de manutenção de sua vida, né? Agora, o isolamento, como por exemplo, que aconteceu durante a pandemia, as internações hospitalares do idoso, ele vai acelerar esse processo de degeneração do cérebro. De forma geral, todo indivíduo deve ter um médico de confiança que o acompanhe de forma contínua e durante a sua vida, podendo desta forma identificar precocemente qualquer sinal de que algum problema existe ou que algo não esteja bem. Existem várias formas, né? O esquecimento, todo mundo esquece, né? E a gente normalmente, o jovem, ele esquece por uma desatenção ao ato que ele está fazendo. Então, por exemplo, quem nunca esqueceu a chave do seu carro, da moto ou a chave de casa, por exemplo? Chega em casa ou chega no trabalho, vai passando, deixa a chave em um determinado local e esquece daquilo lá. Isso aí é o normal da gente. A gente não se atentou àquele momento, né? O esquecimento do Alzheimer é um esquecimento patológico. É uma coisa meio doentio. Por quê? Ele esquece as coisas recentes, mas ele mantém aquela memória antiga que já está firmada no cérebro, né? É como se fosse um envelhecimento natural do nosso cérebro, só que de uma forma mais acelerada. Como é que a gente faz esse diagnóstico? Que é a sua segunda pergunta. O diagnóstico, ele é basicamente clínico, entendeu? Então, o médico, de preferência, um médico que trate do idoso como geriatra, né, ou neurologista, ele vai fazer testes de cognição, testes de perguntas e respostas, como a pessoa deve se comportar, para classificar esse Alzheimer, para poder
fazer o seu diagnóstico definitivo. A doença de Alzheimer é uma doença progressiva que não afeta apenas o paciente, mas todo o seu ciclo familiar, já que atualmente não existe uma cura e o impacto familiar, emocional e financeiro são muito grandes. Apesar de tudo, é fundamental sabermos que há sempre o que fazer, talvez não no sentido da cura, mas no sentido do cuidado, do amor e da manutenção da dignidade do paciente, que não deixa de ter uma história de vida, apesar de muitas vezes não ter mais a memória disso. O diagnóstico é clínico e a gente não tem um exame específico que diga, olha, eu fiz esse exame especificamente e eu tenho Alzheimer. Os exames de imagem que a gente trabalha, a tomografia e a ressonância magnética, eles auxiliam bastante. Porque você concorda comigo que o envelhecimento ele é universal, né? E as demências, porque o Alzheimer é um futuro, né? Uma demência, uma dificuldade do pensamento, ele é também um processo evolutivo. Então, existem vários tipos de demência, né? Por exemplo, uma demência que pode ser causada pelo consumo excessivo de álcool, uma demência por um AVC, por um derrame que tenha tido, é diferente da demência do Alzheimer. Então, esses exames de imagem, eles servem para descartar os outros tipos, né, de demência, que a pessoa fique com o seu Alzheimer como diagnóstico final. Quem convive com alguém que tem o Alzheimer sabe a importância do cuidado com a medicação, mas que o cuidar com amor é um dos principais medicamentos. A gente não tinha conhecimento do Alzheimer, então a gente não tinha desconfiança, né? Aí depois a gente decidiu fazer uma consulta com ela e em 2015 foi detectado que ela tinha o Alzheimer. E aí a gente descobriu que a nossa mãe voltou a ser criança. Então, muito carinho, muito cuidado. É uma medicação que tem que ser pontual, porque a doença não pode avançar. E a gente trabalha em termos de rodízio na família, né? Às 7 horas da manhã entra a cuidadora, fica até 5 horas, uma pessoa bacana, tem que ser uma pessoa de confiança, que vai cuidar. E tem uma irmã minha também que cuida durante o dia, depois das 5 eu entro, até determinadas horas, aí a Andara chega e passa a noite. E final de semana, sábado e domingo, a partir de meio-dia eu assumo a mamãe no final de semana. Então, é aquela questão de você ter muito carinho com o teu idoso que voltou a ser criança. É uma fase que eles precisam de muito amor, de muita atenção, de muita compreensão, atividades físicas. Eu sempre a levo para caminhar, sempre levo por locais diferentes. Então é assim, ela está em casa e de repente ela diz assim, olha, eu não quero ficar mais aqui, eu quero ir para a fazenda. Aí eu pego e digo, vamos para a fazenda, mamãe. Aí abro o portão e dou uma volta no quarteirão e chego e digo, mamãe, já chegamos na fazenda. Ela, que linda minha fazenda. Então, assim, tem que ter muito carinho, né? Jeitinho para cuidar deles, porque é uma fase difícil, né? Às vezes se irrita, não é? Arruma a mala, ela arruma a mala e faz o frito, eu quero ir para a fazenda agora. E não tem esse negócio de não levar, não. Aí tem os medicamentos que você vai tomando, né, para cada tipo de comportamento. A gente cumpre religiosamente a medicação dela e a gente vai levando. A gente nota que cada dia ela está melhor, né, porque a doença não avançou devido à medicação. E o carinho, que é grande, e o carinho, né, é o fio da navalha. Então, mamãe está cada dia melhor porque ela está cercada de muito amor, e é assim que tem que ser. É uma doença que altera não só a rotina do doente, né, mas de quem convive ali com ele. Altera, porque você tem que ter muita paciência, né? Tem que ter uma dedicação, uma doação, porque tem hora que são vários sintomas para cada tipo de pessoa, né? Tem pessoas que ficam agressivas, né, devido ao Alzheimer, tem pessoas que ficam, não é, impacientes, e é nesse momento, né, que tem que ter a medicação correta e também a paciência de quem está ali cuidando, né? Por isso que é bom ter família, né? A gente tem amigo, tem muitas, mas no final das contas, quem está com a gente mesmo é a família, né? E aí nós estamos unidos para cuidar dela e deixá-la cada dia mais feliz e melhor.